Este vídeo foi elaborado para a disciplina de Sociologia, ministrada aos alunos do segundo ano do ensino médio do Colégio Dom Orione. Neste vídeo, vamos falar sobre papéis sociais e status e minorias na estrutura social e na organização social. Status e classe social. Status social define a posição do sujeito na sociedade. O que vai estabelecer isso é a possibilidade de ascensão social do indivíduo, isto é, quanto mais ascendente ele for entre os seus, mais posição, prestígio, posto, enfim, mais status ele terá. Os status sociais podem ser adquirido ou atribuído. Para Weber, a estratificação social envolve múltiplos aspectos, como renda, status e poder. Esses três mecanismos conformam o processo de dominação entre desiguais, socialmente diferenciados em classes, castas ou estamentos. O status não se dá somente em termos econômicos, mas também em termos de poder, ou a capacidade do indivíduo ou grupo de indivíduos impor sua vontade aos demais. Algumas personalidades que têm status considerável, mas limitados recursos econômicos: Chico Mendes, Chico Xavier, Papa Francisco, Rainha Elizabeth. O status adquirido surge a partir das escolhas feitas pelo sujeito durante a sua vida. Isso é, se diante de anos de esforço e trabalho, o indivíduo se torna um empresário bem-sucedido, ou gestor, ou produtor, etc. O status atribuído é quando o sujeito pertence a um grupo distinto. Por exemplo, se a pessoa se torna herdeira de uma família nobre, ou é conhecida por ser filho de alguém considerado importante socialmente. O status é atribuído quando independe da capacidade do indivíduo para sua obtenção. Ele recebe este status quando nasce, por exemplo, dos herdeiros de monarquias hereditárias. O status é adquirido quando depende do esforço pessoal para sua obtenção. Classe social. A divisão das classes sociais é predominantemente econômica. As classes sociais compõem a estrutura social. Para Durkheim, a divisão social do trabalho, as classes sociais compõem a estrutura social. Grupos e papel social. Papel social é gerado a partir dos processos de socialização. Determina a função das pessoas dentro da sociedade, sujeito a normas, regras e deveres. Grupos sociais, definidos pela interação social estabelecida entre os indivíduos, reconhecidos por características compartilhadas, tais como valores, tradições, objetivos e interesses. Papel social da escola. Instituição social. Compõe o sistema, desempenha papéis sociais tais como desenvolve determinadas ações consoante a função e a posição que pretende ocupar na sociedade. O ensino e a aprendizagem são as principais funções. Uma instituição social que agrega diversos sujeitos com o intuito de desenvolver conhecimentos. Os atores sociais que a compõem desenvolvem determinados comportamentos que são instituídos: os alunos, os professores, o diretor. Papel social do trabalho. No trabalho, o papel social é desenvolvido consoante o status social ocupado. O gerente e o operário têm diferentes status. Enquanto o primeiro desempenha o trabalho de organização e gestão, o segundo desenvolve as habilidades relativas à sua posição
na produção como operário. O status social entre os dois é diferente, sendo determinado pela posição que ocupa. No entanto, no grupo social dos operários, o indivíduo pode ter um status social mais elevado, seja por ser mais habilidoso ou o mais velho da turma. Status e papel social são complementares. A ascensão ou queda social pode ser resultado do desempenho do papel social. Um vereador conhecido pode ter seu status rebaixado se no desenvolvimento de seu papel social não cumprir com suas obrigações. Minorias sociais. Para as ciências sociais, minoria social se refere a uma parcela da população que se encontra de algum modo marginalizada ou excluída do processo de socialização. São grupos que, em geral, são compostos por um número grande de pessoas. Na maioria das vezes, são a maioria absoluta em números, mas que são excluídos por questões relativas à classe social, ao gênero, à orientação sexual, à origem étnica, ao porte de necessidades especiais. Grupos de minorias. A sociedade capitalista desenvolve padrões elitistas de categorizar o que é normal. Exemplo, American Way of Life, um jeito, um estilo de vida americano, ethos nacionalista. Há um padrão de vida vendido como o melhor, um padrão de comportamento socialmente considerado como uma norma. Isso é chamado de normatização. As minorias são setores sociais que fogem das diversas normatizações impostas e, por mais contraditório que pareça, elas são a maioria em números absolutos. O capitalismo vende a ideia de que quem não atende à classificação normativa do sistema não tem valor, é um ser reduzido. O interessante é que os padrões normativos servem como modo de se manter a hegemonia das classes dominantes. O padrão normativo de excelência nesse sistema é mantido por pessoas brancas com altos resquícios de um sistema misógino, de classe média para alta, heterossexuais, consideradas produtivas, etc. Minorias étnicas. As etnias que fogem da denominação padronizada geralmente levam uma vida afastada do protagonismo dos sistemas de poder, sejam eles políticos, sejam intelectuais ou financeiros. As hegemonias étnicas do poder, apesar de serem difundidas com o crescimento do capitalismo, estabeleceram-se primeiramente no mundo moderno, com o deslocamento intercontinental dos europeus e a consequente colonização de outros territórios para fora da Europa. Os europeus trataram de dominar os territórios e, com isso, utilizar a forma de dominação ideológica racista, colocar o outro, a etnia diferente da branca, como inferior. Aqui no Brasil, podemos destacar principalmente as minorias étnicas negras e indígenas. Este trabalho é fruto de uma colaboração entre a UFT e o Colégio Dom Orione em tempos de pandemia, através do convênio entre as duas instituições para a realização do estágio obrigatório do curso de Ciências Sociais.